Der Herbst, mein lieber Baron, versetzt mich ständig in eine poetische Stimmung. Eberbach und Trude kommen mir dann stärker. No outono, meu caro barão, fico em permanente estado de poesia. É quando me lembro mais de Eberbach e de Trude. Mas tanto a aldeia como a moça me parecem agora ficções, elementos de um conto de fadas tão distante como a história de Hansel und Gretel que ouvimos no tempo de meninos. Se há uma coisa que lamento é não poder pintar. Tenho visto crepúsculos incrivelmente belos, tão belos que é uma pena que se percam. Alguém deveria prendê-los numa tela. Dass sie verloren gehen. Jemand sollte sie auf einer Leinwand lernen. O rei lhes ofereceu a terra, mas também pensava nas fronteiras. Foi assim que os imigrantes alemães começaram a chegar ao Rio Grande do Sul em 1824. Dom João VI havia estabelecido as bases legais para o surgimento de colônias agrícolas. Os colonos deveriam produzir alimentos e serviriam como soldados para proteger as fronteiras despovoadas do sul do Brasil. Os imigrantes alemães chegaram no tempo de plantar. Antes de 1830, já eram os principais fornecedores de produtos da terra a Porto Alegre. Traziam verduras, frutas, grãos. Povoavam os campos com suas casas típicas, as casas de enxaimel, aravam a terra. Fizeram também o alicerce da fé. Tudo foi feito a muque, a mão. Eles serravam aquela madeira, fizeram uma armação e botaram as toras e cortaram a madeira. Essa madeira, tudo foi cortado a muque, a mão. Puxava a serra para cima e os dentes da serra eram voltados para baixo e dois embaixo. Eles cortaram toda essa madeira, foi feita a muque. E depois, a outra, isso é tijolo. Aí eles colocaram mais tarde o tijolo para fazer feita a casa. E tudo está marcado. E aquela madeira aqui é madeira de lei, aquela mais dura que tem. Está dura 100 anos isso aqui, sem apodrecer. Todo o pessoal que trabalhava sabia a armação. Isso aqui esses furos foram feitos com uma broca, Depois eles colocaram e furaram essa parte para encatar. Isso está tudo encatado. Isso não tem prego isso ali. Não tem prego isso ali. Só madeira. Você vê? Todos encatem ao redor de toda a casa. Assim eles fizeram as casas antigamente, há 100 anos atrás.
Passou o tempo, ficou a história. Eles chegaram num tempo de paz. Foram para o Vale do Rio dos Sinos, para São Leopoldo e para as colônias de perto do mar, em Três Forquilhas e Dom Pedro de Alcântara. Mas havia a guerra. Em 1835, o Rio Grande do Sul mergulha na Revolução Farroupilha. Durante 15 anos, a imigração foi suspensa. Depois, a colônia cresce. Trabalham o couro, o metal, o barro, destilam frutos da terra, fazem arreios e barcos. Nos verdes vales dos rios Taquari, Caí e Sinos, verdes vales da vida nova. A segunda fase da imigração, que começa por volta de 1850, depois da Revolução Farroupilha, trouxe muitos artesãos. O que era o artesanato na Alemanha? Durante a Idade Média, nós não vamos ter na Alemanha o nome de família. Por exemplo, alguém chamava-se Schmidt, mas não nome de família. Era João Pedro Paulo Maria. O Schmidt é a profissão da pessoa, isto é, ferreiro. Esse Schmidt acabou dando o nome da família e esse artesão veio para o Brasil. O Weber é o tecelão. Também aconteceu a mesma coisa, que depois a família adotou esse nome como nome familiar. Veio aqui o Schreiner, que é o carpinteiro. Veio o Wagner, que é o construtor de carretas. Veio o Müller, o meu caso, o meu sobrenome, que é o construtor de moinhos de grão. E isso tudo acabou dando aqui o início de um forte artesanato, e esse artesanato é o começo da industrialização a partir do Vale dos Sinos. E veio o trem. Em 14 de abril de 1874 é inaugurada a linha Porto Alegre-São Leopoldo. 33 quilômetros de ferrovia indicavam um marco. Foi a primeira estrada de ferro do Rio Grande do Sul. Naquele distante abril, a Maria Fumaça soou seu longo apito, anunciando a chegada de um ar de progresso. O apito do trem hoje soa apenas na lembrança. Saudade, principalmente daquelas épocas áureas que a estação era ponto de referência para qualquer situação. Em qualquer estação do estado, informações, ou seja, vinha o passageiro pelo trem, a carga, a encomenda, a bagagem, vinha o correio, toda a correspondência, os jornais, enfim. Na estação de Sapiranga, sábado e domingo, era concentração de pessoal, porque vinha aqueles que vinham conduzir os passageiros, receber os amigos, receber a correspondência, enfim, era um ponto de encontro, o local era a estação da aviação férrea. Uma ocasião passei na estação de Várzea Grande, estava praticando telegrafia um amigo e colega, Darcy Garcia da Silva, e aí eu perguntei a ele: Darcy, que máquina é esta que está batendo? E ele foi e respondeu: Laurindo, este é o telégrafo, é o meio de comunicação mais eficiente que possuímos. Diz ele, aí pratiquei vários anos, até ser nomeado telegrafista em 1951, no dia 21 de março, na estação de General Neto, na linha Porto Alegre-Santa Maria. A imigração tomou novos rumos. Nova Petrópolis, Feliz, Barão do Triunfo,
Mas os sinais de riqueza surgiriam no final de 1849. Santa Cruz é fundada. Essa cidade nasceu planejada. Oito quarteirões em torno da praça, terrenos para prédios, edifícios públicos, terras divididas na zona rural. E o fumo plantado vira sinal de riqueza. Isso foi planejado por um engenheiro que era capitão da Marinha. Este foi incumbido de planejar a cidade e fazer as medições. Então, ele fez um planejamento mas bem caprichoso mesmo, né? Que depois só foram aumentando as quadras em roda, né? Como aumentava a população, aumentava as quadras em roda, né? Então foi bem fácil para continuar depois esse planejamento, né? Mas ele só fez aquele núcleo com 2 praças. A Souza Cruz começou aqui em 1917, porque antes era só fumo de galpão. Já começou em 51, passou para 52, já tinha bastante fumo aqui. Isso o governador do estado mandou vir da Bahia o fumo, a semente, e de Cuba. As melhores sementes de Cuba, né? E aí aquilo foi indo sempre aquele fumo de galpão. Era exportado, inclusive, tinha muitas firmas que compravam fumo de galpão e exportavam ele para a Europa, para os Estados Unidos, para diversos países, né? Nas margens dos rios Taquari e Sinos foram se erguendo casas e capelas. A natureza ajudou com sua exuberância, mas foi o trabalho que moldou esta arquitetura onde transparece a austeridade, a ordem e um certo recato. Religiões e ordens que pregam o trabalho e a riqueza, o trabalho dos jesuítas e devotos de si mesmos. Eure Majestät, Gerechtigkeit und Schutz in unser Bedrängnis. Jacobina fez o sinal da cruz e começou a falar na esperança e no sonho de um mundo melhor, sem intrigas, sem perseguições nem choro, um mundo onde cada um daqueles infelizes encontraria paz e saúde, uma terra de leite e de mel, onde os pobres não passavam fome e sentavam à mesa dos ricos. Estas palavras proféticas começaram a virar um zumbido. Em torno de João Jorge Maurer e sua mulher Jacobina, ergueu-se uma seita quase primitiva, ligada à vida simples da picada do Morro Ferrabras. Os Maurer eram curandeiros e foram conquistando adeptos, mas foram marginalizados da vida da colônia, não podiam mandar filhos às escolas, nem mesmo usar o cemitério. Foram acusados de um massacre em São Leopoldo. Foram depois massacrados por uma tropa formada por policiais e colonos.
fanatismo dos mucas decorreu de uma série de ingredientes. Não se pode dizer que tenha sido uma única causa. Eu colocaria em primeiro lugar o fator econômico e social. Havia um processo de miserabilização daquela região colonial que abrange ali o Vale do Rio dos Sinos, porque em São Leopoldo crescia um incipiente capitalismo e crescia com o empobrecimento daquelas colônias às margens do Rio dos Sinos. O que aconteceu foi que essa miserabilização econômica somou-se também ao abandono religioso e educacional por parte das autoridades da época, autoridades religiosas, autoridades oficiais e educacionais. Então, se nós somarmos esses dois fatores, que é esse fator econômico e social, da pobreza em que viviam esses colonos, somado ao abandono espiritual, ao abandono escolar, não é? Nós encontramos, então, digamos, os ingredientes propícios para o surgimento de um fanatismo que ocorreu a partir de uma líder carismática, que foi Jacobina Maurer, que, de certo modo, catalisou essas forças, esses componentes que estavam ali latentes e transformou aquilo, como se sabe, num episódio dos mais importantes e talvez dos mais dolorosos da história do Rio Grande do Sul. As igrejas sempre foram o centro da vida comunitária. Mesmo que as cidades tenham crescido, elas continuam com sua imponência e austeridade. No meio dos prédios de cidades prósperas como Novo Hamburgo, nas colônias em meio das casas, igrejas católicas ou luteranas, lugares de expressão da fé. E tem as casas com a marca da história. Esse armazém foi muito importante para Novo Hamburgo, porque foi a primeira casa de comércio. Além de ser um armazém, ele era quase um banco, porque o dono do armazém, que era o João Pedro Schmidt, ele era um homem muito importante e as pessoas tinham muita confiança nele. Então as pessoas depositavam, inclusive, dinheiro, faziam negócios de terra, tudo era feito nesse armazém. Então esse armazém foi o começo dos negócios de Novo Hamburgo. Por esta ponte passou o imperador. Mas são as casas e as obras que guardam outras passagens, a memória do trabalho. O Vale dos Alemães estende sua geografia por Lajeado, Estrela, Teutônia, Canela, São Francisco de Paula, São Vendelino, Tupandi. Lugares de um mundo que nos remete a raízes distantes, raízes que celebram em suas festas. É uma tradição bem antiga, que os nossos antepassados fizeram da Alemanha mesmo. É uma festa que a colonização alemã festeja, que é a maior festa, é a festa mais bonita que os alemães têm. Em primeiro lugar, sempre era a igreja, só na igreja que se realizava, né? Mas depois como começou as festas, os bailes, as bandas, aí começou o baile, e aí agora virou festa total.
No rio da história, os alemães deixaram sua marca na paisagem gaúcha. Marcas do presente, traços da memória, a terra conquistada, fecundada dia a dia. Os sinais do tempo como se estivessem cristalizados, como um crepúsculo num quadro.